A gente não pode esquecer também, né, Jean, de falar de todo o nosso conselho deliberativo. Nós temos hoje, eram 27, né, Ronaldo? E hoje eu acho que está 19 ativos, né? Que são sócios contribuintes e que são pessoas que nos ajudam, alguns diretamente e outros indiretamente, mas fazendo uma ressalva aqui de duas áreas que é muito importante hoje para o Estrela funcionar da forma que o Naldinho colocou, que é a parte jurídica e a parte contábil. Então, por isso que o Estrela está organizado. Tem a parte do Conselho Deliberativo, que é presidida pelo Ronaldo, tem a parte jurídica, que é presidida pelo Dr. Jefferson, e tem a parte contábil, que é presidida lá no escritório do Tijuca. Então, assim, fiquei surpreso e, ao mesmo tempo, feliz de tudo aquilo que eu presenciei quando o Bruno me apresentou. Né? Tanto o Dr. Jefferson e ao Tijuca, nós tivemos uma reunião semana passada. Então, assim, o profissionalismo, né? Como o Ronaldo falou, todos nós estamos aqui, tem pessoas que podem achar que o presidente, o vice-presidente, ele é remunerado. Não, né, Ronaldo? O estatuto do Estrela mesmo diz que o presidente, vice-presidente e os demais conselheiros não têm remuneração. Nenhuma. Então nós fazemos... Eu acho um grande erro no futebol brasileiro. Tem suas particularidades com relação em algumas equipes. Você larga seus negócios para cuidar do negócio dos outros. Eu compreendo, né? Em alguns momentos a gente entende. A SAF muda isso. Pode mudar. A SAF muda isso. E é agradecer mesmo, né? Porque sem eles o Estrela não estaria. Não é só o Bruno Mazzocco, não é só o Jean, não é só o Anderson, não é só o Madel, não é só o Naldinho. É um conselho. E o conselho nos ajuda muito, né? Toda a estrutura, o clube, ele precisa hoje estar estruturado. Eu vejo o trabalho, eu presenciei o trabalho físico lá no estádio Sumaré. Perfeito. É uma outra situação, é um outro departamento, é um outro clube, podemos dizer assim, um outro clube com a gestão do Bruno. Né? Que trouxe aquela coisa da parte física, trouxe a organização. A partir daí, eu vou fazer um comparativo, mal comparando, o Estrela com o próprio Flamengo. O Bandeira de Melo tomou uma decisão e durante muitos anos é tal do cheirinho, né? O pessoal falava cheirinho. Só que o Flamengo hoje está cheirando dinheiro, né? Porque se organizou, se planejou, abriu mão de ser campeão e talvez isso tenha ocorrido com o Estrela, que focou na organização, no planejamento e, infelizmente, caiu para a segunda divisão. Mas talvez para essa estrutura, às vezes é melhor. Olha quantos clubes que caíram para a segunda divisão e quando voltaram mais fortes. Eu acho que Toninho, isso é o que pode acontecer com o Estrela. Só pegando a carona que você está falando aí, isso daí que você falou é importante. O Flamengo hoje está colhendo frutos do que foi plantado lá atrás. Foi em 2012, a partir de 2012. E o presidente Bandeira de Melo foi, inclusive, muito criticado. Sim. Então, voltando aqui, fazendo um comparativo que você está falando com o Estrela. Comprou a briga. Sim. Hoje o Estrela tem, o Anderson Jean sabe bem disso, hoje o Estrela tem um centro de treinamento totalmente revitalizado pela diretoria do Estrela. Quando, que nessa história que nós temos com o Estrela, nós presenciamos isso? Qual clube do Espírito Santo que tem uma estrutura, tirando alguns, mas a maioria não tem essa estrutura? Que hoje o Estrela tem lá um centro de treinamento lá onde funciona a ABB, totalmente revitalizado. Eles podem até complementar isso aí que fizeram lá. A modificação, né, Anderson? Perfeito, tem hoje alojamento para quase 30 atletas, tem um campo, né, que também tem um espaço que dá para fazer alguns tipos de trabalho, tem uma piscina que é a melhor parte da ABB, nós temos uma quadra poliesportiva que ela é oficial para jogos também, até mesmo estadual, então é uma estrutura que está montada. Foi o que o Naldinho falou, poucos clubes do Espírito Santo têm esse potencial. Vamos colocar aqui o Porto Vitória. Porto Vitória tem um projeto empresarial. Tem um projeto de um CT, um centro de treinamento de 25 milhões, etc, etc. Mas hoje eles funcionam com hotel alugado, com campos alugados, entendeu? Então, assim, o Estrela hoje ele é concreto. A gente desenvolve um trabalho específico. Nós temos o maior patrimônio, que é o Sumaré. Sim. Então, nós temos que entender isso. E por isso mesmo, Toninho, que você colocou as melhorias que foram feitas, né, pela gestão Bruno Mazzocco, e eu sempre digo que o Bruno Mazzocco ele é o presidente
ele deu carta branca, mas as pessoas muitas pessoas envolvidas que fizeram, né? Tem muita gratificação. Sou grato muito pelo Madela, que fez muito ali, até mesmo não sendo mestre de obra, não sendo pedreiro, mas fez muito pelo Estrela. Sou grato, né, por outras pessoas do conselho que nos ajudou muito, e a minha pessoa também, que quando eu entrei, eu abracei a causa e vamos lá, vamos fazer. Foi o que eu mencionei, o Estrela você não pode ficar só aguardando as coisas acontecer. Então assim, hoje o Estrela tem um centro administrativo, que aí eu posso falar que eu conheço os clubes capixabas que nenhum clube tem. Você vê o Porto Vitória, não tem. Você vê a Desportiva, não tem. O Rio Branco da capital, não tem. Então, o Estrela hoje tem um centro. Já viraram SAF, né? Já viraram SAF. E Desportiva já viraram SAF. E hoje, nós fizemos lá a reunião com o Hospital Evangélico, igual aqui, ó, com um cafezinho. Desculpa, com o Hospital Infantil, com um cafezinho, um biscoitinho, água com gás, todo estruturado, ar-condicionado. E na época passada, não tão passado, mas há 5 anos atrás, 4 anos atrás, aquilo ali já foi, né? Na minha época, na época de vocês aqui, já foi alojamento. Eu lembro que o Zé Maria, que treinava de calça moletom, ele treinava de calça moletom, hoje tem a borracharia, né, perto da Celita ali. Já foi cabine de rádio. Então hoje é um centro administrativo com hall de entrada, com sala de secretaria, galeria sala de troféu do presidente, galeria de troféu e sala de reunião. Então isso é assim, é animador para a gente que pega uma gestão, que nós participamos, e a gente não pode deixar isso de forma alguma cair por terra. Tem 2 clubes que a gente pode citar também, que estão no norte do estado, que é o Real Noroeste, que é de um empresário, e o Nova Venécia, que é do jogador Richarlison, jogador da seleção brasileira, inclusive. Exatamente. Então há um diferencial, mas ninguém... Eu brincava muito na época, eu falava que o Estrela está para Cachoeira Itapemirim como Atlético Mineiro. Eu falei na época com o presidente do Atlético Mineiro. A gente falou, o Estrela está para Cachoeira Itapemirim como Atlético Mineiro está para Belo Horizonte. O Atlético Mineiro não é estado, é a proporção do que é a torcida. O Estrela bem, qual é o clube que dá mais renda no estado? Mais público. 2022, a gente foi disparado em todos os jogos. Em todos os jogos. 2022. A torcida vai. E aí, quando a gente fala de negócio, que futebol é negócio, não é só a SAF aqui que nós vamos colocar, mas vamos colocar em termos de Cachoeira Itapemirim. O Estrela bem, o Estrela campeão, o Estrela numa Copa do Brasil. E nós tivemos a oportunidade. Nós disputamos 2 Copas do Brasil. Contra o Atlético Mineiro no ano. Série D também do Campeonato Brasileiro? Era Série C na época, não tinha D, não. Era C. Sampaio Correia, outro. Copa do Brasil. Foi Atlético Mineiro e Sampaio Correia. Foi? Não, foi Guarani de Campinas. Sampaio Correia ganhando aqui de 2-0, quase eliminando eles dentro do Sumaré, eles conseguiram empatar. Depois Sampaio Correia. Então foi 3 vezes, então. Sampaio Correia, tenho certeza. 3 vezes, então, porque teve uma época que ele pegou o Guarani de Campinas. Acho que empatou aqui e perdeu 3-0 lá em Campinas. Guarani. Tem uma história disso aí. Então é o seguinte, olhe o que isso traz de retorno. O Estrela numa Copa do Brasil, num Campeonato Brasileiro de uma Série D para começar e depois um projeto para crescer. Cara, é hotelaria, é restaurante, tudo isso funciona. Tudo isso traz dinheiro para o município. Perfeito. Isso, as pessoas, o poder público precisa entender isso. Em primeiro lugar, o poder público precisa entender. Exatamente. Não que tenha que dar dinheiro, tem que dar estrutura. Poder público e o lado empresarial. Entender isso aí também. E aí, vai chegar um momento, o Ronaldo já está estudando isso aí, que vai ter que virar uma SAF. Não vai ter jeito. E que a SAF seja de cachoeirenses, de pessoas aqui que conhecem o perfil do Estrela, o que é o Estrela, o que o Estrela representa, a identidade do Estrela, que você chega dentro do Flamengo hoje, vou falar onde eu tenho uma liberdade, você chega dentro do Flamengo hoje, todo mundo fala de José Basílio de Souza, do seu Zezinho. E aí? Acho que no Cruzeiro também é a mesma coisa, não é isso? Por quê? Ele não criou só jogadores, ele fez homens. Isso aí. Eles falam isso. Falam isso, os mais antigos falam isso. Quer dizer,
Isso é business, é negócio. Perfeito. O poder público precisa entender. Aí o caminhão precisa entender isso. Caminhão. Você sabe o que eu estou falando, sim, né? Sim, já foi presidente do Estrela. Já foi presidente, era centroavante do Estrela, caminhão. E presidente também. Eu vou pagar o café se alguém souber que era o presidente de quem nós estamos falando. Foi centroavante do Estrela, ex-presidente. Ele faz questão de falar. Ele faz questão de falar. Você vai perder esse café aí. Vai perder isso? Não vai. Vai. Essas eleições aí da vida, ele falou. Ele falou? Então eu retiro o aqui. café. Obrigado, vou perder o café, não. É o nosso prefeito eleito, Teodorico Ferraz. E toda oportunidade que chegava para falar do Estrela com ele abria essa... Caminhão. Poucas pessoas sabem o apelido dele. Que era rompedor, né? E ele entregou até uma homenagem para o Garrincha, né? Isso. Na época, aqui no Estrela, ele enquanto presidente, entregou homenagem a Garrincha aqui dentro do Estrela.